Bom, estando todos prontos para começarmos, queria iniciar com uma breve introdução, né? Na verdade, uma afirmação que eu escuto muita gente comentar na internet pós-pandemia, pós-efeito Covid. As pessoas comentam que provavelmente foi a maior mudança que a gente encontrou na sociedade após a Revolução Industrial, né, que se deu lá nos anos 1800. A pandemia ela trouxe um efeito massivo para toda a sociedade e, obviamente, impactou bastante as empresas e isso acabou trazendo consequências aí para a operação dos Chief Facilities Managers. Então, queria trocar uma ideia com o Robson e com o Nica para entender um pouquinho qual que são as adaptações, né, especialmente nas instalações físicas, que vocês têm visto em face assim, a grande demanda que surgiu, o aumento grande na demanda para uso dos espaços colaborativos, né, dentro dos escritórios. A gente sabe que hoje os escritórios, muitas empresas fazem espaços híbridos, então quando as pessoas estão no escritório, normalmente elas querem estar juntas, querem colaborar, e como isso tem sido impactado, as tendências do trabalho remoto com o trabalho físico, essa mistura, né? Como fazer isso acontecer de forma mais efetiva, obviamente produtiva aí para as empresas, para que quem esteja ali esteja engajado e possa estar produzindo o que a empresa espera. Robson, quer começar? Sim, claro, agradeço a oportunidade, Cristiano. Durante e após a pandemia, nós chefes de facilities, tivemos um grande desafio, que era manter as equipes ali engajadas, fazer toda a logística reversa disso, né? Nós não tínhamos uma planta tão grande assim para crescer como home office. Então, todas as partes foram assim impactadas, vamos dizer assim. Então, nós tivemos que criar alguns meios onde para todos era muito novo, né? Então a gente teve que fazer algumas adaptações dos escritórios, fazer as separações físicas. Então houve aí um trabalho de mudança, de sinergia entre as áreas muito fortes. E o chefe de facility, o CFMO, ele teve uma grande participação, né? Ele foi um pouco mais assertivo do que as outras áreas, que era promover todas as mudanças físicas em um tempo muito mais recorde do que nós estávamos acostumados com pequenas obras, reformas, mudanças de layout. Então foi uma quebra de paradigma muito grande, porque na época eu trabalhava em uma empresa onde o core era call center, e o call center ele tinha aí uma premissa de segurança física, vamos dizer assim, onde a tecnologia não poderia sair ali do escopo da área segregada corporativa. Então nós tivemos que criar novos meios de contato, salas apartadas, enfim, um cenário de guerra, né, no início. Claro que todo mundo meio que se adaptou rapidamente, mas isso serviu, Cristiano, bem colocado, para que todo mundo se adapte ao momento híbrido que o mercado está pedindo hoje. Então foi, na linha do tempo, a pandemia ela nos trouxe uma situação nova, né, que deveria acontecer daqui 10 a 15 anos, vamos dizer assim. E hoje, todos os chefes de facilities, eles têm uma premissa de trazer o escritório quanto mais híbrido possível, a melhor situação para o colaborador possível, a melhor experiência para o colaborador possível. Então, eu acredito que nós tivemos, assim, um papel fundamental na estratégia das empresas, até hoje, vamos dizer assim, nós temos uma assertividade, nós temos uma característica de trazer a colaboração num ambiente cada vez mais agressivo dos escritórios corporativos. E, Nica, como é que a tecnologia participou disso? Primeiramente, quero concordar com o Robson, né? Eu costumava dizer que foram 2 ou 3 gerações a aceleração da pandemia. Ou seja, o Robson falou de 15, 17 anos, estaria falando de 60 anos. Imagina que em 60 anos nós não teríamos o que nós estamos tendo hoje, os desafios de tudo. Então, acho que o pessoal de facilities realmente trouxe 60 anos em 4 anos. Eu realmente acredito nisso e acredito que a parte que a tecnologia rodou nesse estudo todo é na parte de digitalização de processos. Nós estávamos falando com o Robson antes, ele estava falando muito dos processos, né? Não adianta jogar a tecnologia por si, tem que jogar a tecnologia para que o processo seja melhor, seja uma melhor eficiência, seja um processo diferente, mas que traga os benefícios que estão procurando no bem-estar, ou na ocupação, no custo-benefício de dinheiro, de recursos.
Então, digitalização acho que é o primeiro, né? Deixar de fazer papel, caneta e fazer coisa mais online, assim, para ficar bem simples. E o segundo passo, que eu sei que vai ter uma pergunta depois mais tarde aí sobre data insights, né? Os analíticos, né? Os dados que nós conseguimos colher ou pelo ser humano através de um aplicativo, um QR Code, alguma coisa assim, ou por sistemas de IoT. E também não apenas os dados, né? Acho que a Cidéria fala muito, outro dia eu também estava conversando com ela, e o tratamento dos dados, o que que significa ter o dado na mão, o que você vai fazer com essa informação, ela tá alinhada contra um objetivo que você tirou antes ou não. Então, acho que é uma evolução, e a crítica à tecnologia está suportando 60 anos de corte, né, de aceleração nesse processo pós-pandemia. Então, logicamente, sou tecnólogo, então adoro isso, mas não é tecnologia pelo sake of technology, né? Acho que é tecnologia para que realmente os CFMOs e essa galera toda aí que está liderando a facilidade do mundo inteiro, como Robson, tragam os benefícios que os usuários, que os donos de empresa precisam. Então, é crítico, acho que essa que é a resposta, né? Tecnologia é a parte crítica desse processo todo. E vocês enxergam como a questão do engajamento, né, da motivação do colaborador mudou nessa pandemia? Porque essa questão do home office tem muito do afastamento, né? Obviamente, grupos ou times, eles trabalham juntos com um objetivo ali, né, para entregar algo. Quando a gente cria esse afastamento e uma nova organização onde alguns estão em casa e alguns estão presencial, como é que vocês enxergaram essa questão do engajamento novo entre os colaboradores e como a tecnologia auxiliou, está auxiliando para melhorar isso? Olha, Cristiano, a tecnologia ela veio para ficar, né? Aquilo que eu conversei com o Nica momentos antes. A tecnologia ela vem para nos trazer a melhor performance nos processos existentes e cada vez mais aprimorar nossos controles, né? Os nossos KPIs e indicadores. A separação dos escritórios hoje ela é uma situação sem volta, né? Vão existir os presenciais, os híbridos e o home office. Isso não vai ter volta, né? Existem alguns percentuais de empresas que trabalham um pouco mais. Eu estava até comentando sobre o percentual dos escritórios hoje, né? A gente, alguns colegas meus, eles colocam alguns números-chave de indicadores de 70% de ocupação nos escritórios, né? Muitas vezes menos ou um pouco mais, dependendo do core da empresa. Mas cada vez mais o CFMO ele tem que trazer os números com ele baseados em estatísticas do dia a dia. Então a tecnologia ela vem embargar isso, ela vem agregar nossos processos. A gente consegue enxergar com as tecnologias os números adequados, né, para a gente gerar um pouco mais de redução de custos no dia a dia, né? Isso impactou bastante a vida dos colaboradores, né? Claro, a gente tem que trabalhar muito com a situação corporativa, né, os números adequados, para que a gente não tenha um boom de ocupação. Então, a tecnologia está aí, aquilo que eu já volto a falar, bato na mesma tecla, ela só vai vir para somar, mas somar numa situação onde os processos estejam mais engajados. Então, assim, eu acredito muito nisso, a tecnologia ela vem para dar uma maior performance e deixar mais a nossa área um pouco mais estratégica e analítica. Nica, quer completar algo? Não, acho que a explosão de sensores, né? A explosão de videoconferência, Zoom, né? Todo mundo conhecia Zoom, ninguém conhecia Zoom antes, conhecia Zoom, e explodiu. Então, a colaboração remota por videoconferência aumentou. Agora tem o problema de quem está no escritório que está se sentindo isolado, né? O cara vai para o escritório para fazer videoconferência Zoom o dia inteiro, ou Teams, que é o caso que nós estamos usando aqui na Microsoft. E outros vendors estão disponíveis, né? Porque depois a gente dessa área de tecnologia, o pessoal, você não falou do meu vendor, do meu produto? Eu falei, não, tem vários aí no mundo. Então, acho que para mim o resumo do impacto suporto o Robson do que ele está falando, que é importante, que não seja tecnologia pelo sake of technology, explosão de vídeo colaboração, explosão de IoT. E com essa explosão vem os problemas. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais durante aqui, né? Estavam conversando antes, imagina, agora o pessoal não sabe fazer com tantos dados, porque não se tornaram insights, são dados, são dado e mais dado. Em isolamento não significa nada. O cara vai e coloca um algoritmo que significa menos ainda. Aí tem a Cidéria que usa de uma forma diferente que o Nica, que usa diferente que o Robson, que quer passar a informação para o Cristiano que é diferente. Então, acho que
toda essa coleta de dados, essa massiva coleta de dados hoje em dia é um problema. Antes não se tinha muito, se tem muitos, e agora está se discernindo, está se duvidando, se questionando quais são os dados que realmente importam para os KPIs, né, o Key Performance Indicators que o Robson mencionou aí, que algumas empresas estão tratando. Então, acho que é isso. Explosão e dificuldades pelo fato de abundância de dados. Acho que talvez seja nessa área que eu vejo.